Vá, os, os que ficaram de os que ficaram de trabalhos hoje. A leitura, Luísa, a prece de início. Márcia, ok, beleza. Então tá todo mundo aí. Ponto. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje, 2 de fevereiro de 2025, entramos no nosso terceiro encontro do Estudo de Maria. Sejam muito bem-vindos a todos que irão assistir depois, também o nosso abraço fraternal. Desejamos a todos que tenhamos um ótimo estudo. Vera, minha querida. Quem que é desculpa, a prece inicial? Todos me Primeiro ouvem bem? A Luísa com a leitura e a Márcia com a prece. Espera que eu já vou compartilhar a leitura. Estão visualizando? Vocês estão vendo o slide? Então, Sim, tá. sim. Ok. Então, podemos seguir? Todo mundo aí? Luísa, você está aí? É que Estou, agora eu não vejo quase ninguém. estou encarnada. Me diz Ok. uma coisa, me ouvem bem? Não posso fazer muita coisa porque eu estou no interior e aqui a internet está sendo por manivela. Mas dá para me ouvir? Tá. Tá. Vamos lá, então. A leitura do livro Chico Xavier, 100 anos de amor, autores diversos, o capítulo 4, Nossa Mãe. Certa mulher existe em nosso mundo. Anjo, é também nosso pão de cada dia. Ela foi me ver quando eu mais sofria, inspirada no amor puro e profundo. Desejo retratá-la e me confundo. A palavra terrestre não me guia. Vinha me estender a mão e a dor fugia. Ao lembrá-la, de luzes me circundo. Levantei-me e indaguei. Quem seria? Alguém da terra que eu não conhecia? Sei que era um anjo em estrelas de luz. Um mendigo me disse: era Maria. Céus, vira a nossa mãe e não sabia. Era assim, nossa mãe, mãe de Jesus. Cornélio Pires. Obrigada. A prece. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Ok. Sim. Então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais um dia de nossas vidas, mais um dia de oportunidades, de aprendizados, de esclarecimentos. Agradecendo também a Jesus, nosso irmão maior, pelos exemplos, pelas reflexões deixadas para nos fazer evoluir nessa caminhada que às vezes parece ser tão difícil, mas nós vamos passar. Agradecer aos mentores do NEP Brasil, do NEP Alcione, deste trabalho, pelo amparo, pela inspiração. Agradecer aos nossos mentores e anjos da guarda, individuais, por estarem sempre conosco. Todos esses amigos espirituais que os nossos olhos físicos podem não ver, mas nós sentimos a presença deles. Muito obrigado pela oportunidade de estar estudando sobre a nossa Mãe Santíssima e pedindo a permissão para que a gente possa iniciar o estudo desta noite a ela, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Que ela derrame sobre nós o seu manto azul e que esse manto renove a nossa fé, renove a nossa vontade, a nossa coragem de continuar nessa caminhada evolutiva. Obrigado mais uma vez pela inspiração, pelo amparo e pela oportunidade de estarmos aqui estudando
através do estudo de Maria, o Evangelho de Deus trazido por Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria. É, nos vídeos iniciais, nós vimos o Jesus e sua Via Crucis, né? No momento lá no Monte Gólgota, a gente imagina o local onde o Cristo foi crucificado, Maria permanecendo ao pé da cruz, enquanto Cristo, seu filho, enfrenta a morte. É um cenário de profunda tristeza, aquele sangue derramado, a cruz, simbolizando o sofrimento de Jesus, a dor de uma humanidade, mas também representando a vida. E nesse Calvário, a mãe, Maria, está ao lado do Cristo. Quando a sua hora chega e a sua missão, a missão do Cristo, ela atinge o ponto central. E a gente lembra quando João fala, quando Jesus fala lá no Evangelho de João, chegou a hora de o Filho do homem ser glorificado, que está lá em João, capítulo 12, versículo 23. E Maria não apenas gerou no seu ventre Jesus, ela enfrentou dores, ela viveu alegrias em sua vida. E ela é esse exemplo de como o sofrimento, mesmo quando ele parece insuportável, quando parece que as espadas vão entrar no nosso peito, como é um momento de transformação interior, como esses momentos de dor nos faz crescer, nos ensina a resiliência e nos aproxima cada vez mais de Jesus e de Deus. Vamos começar, Vera. É, nós iremos olhar para as dores de Maria hoje, né? As dores que ela enfrentou. E nós vimos durante a semana num quiz, quem está no grupo de WhatsApp, as dores de Maria. Foram atribuídas a Maria 7 dores, oficialmente, que dilaceraram o seu coração. Mas também foram atribuídas 7 alegrias. As dores, elas simbolizaram momentos de profunda angústia que começou lá com a profecia de Simeão, que foi a primeira, a fuga para o Egito, em seguida, a perda de Jesus no templo, a caminho do Calvário, quando ela encontra com o seu filho, depois a crucificação e a morte de Jesus, quando o corpo desce da cruz, é uma nova dor, e a última dor, o sepultamento de Jesus. As alegrias, por sua vez,
elas são respostas às dores de Maria, que é a Anunciação, o nascimento de Jesus, quando ela reencontra Jesus no templo, a ressurreição do Cristo, a descida do Espírito no Pentecostes, que a gente também viu no Kiss, e a coroação de Maria como rainha no céu. Então, essas são as 7 alegrias também atribuídas a Maria. E a gente sabe que Maria, ela teve outras dores também. Ela ficou viúva. Ela enfrentou a morte do seu companheiro José, do seu fiel companheiro, e ela enfrentou a dificuldade de ser viúva na época. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque não há tempo, mas o ser viúva na época de Cristo era muito difícil. Então, Maria teve outras dores. E as nossas dores, elas são, a nossa vida, ela é marcada por dores, por lutas, por alegrias, e cada um de nós enfrenta na nossa jornada. E essas experiências, por mais difíceis que elas possam ser, elas são oportunidades de crescimento, de resiliência e união com Deus. Então, a questão não é o que acontece, mas o que a gente faz com o que nos acontece. Então, nós podemos permitir que a dor nos molde, encontrando na fé uma luz que nos guie, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Pode seguir, minha querida. E a gente vai dar uma olhada no Cântico de Simeão, que é a dor de uma profecia. Maria, ela ouviu do anjo Gabriel que o seu filho ia ser grande, que Deus lhe daria o trono de seu pai Davi. Ele reinaria, né? Foi falado a ela que ele reinaria para sempre na casa de Jacó, que o seu reino não teria fim. Isso está lá em Lucas, capítulo 1. E provavelmente lá nos pés da cruz, Maria, ela lembrou do cântico da profecia do Simeão, que ele também estava aguardando a vinda do Messias. E isso foi em meados foi em abril de 5 depois do Cristo, né? E quando Maria levou o seu filho, conforme os rituais judaicos, os rituais judaicos que a gente encontra em Levítico, que fala que a mãe tem que ser purificada após o parto. Levítico também, em Êxodo, que fala que todo primogênito tem que ir até o templo para ser consagrado. Então, quando ela levou o menino Jesus ao templo, ela encontrou Simeão, que estava aguardando Maria ali, estava aguardando o menino Jesus, desculpa. Ele elogiou a criança, e ele falou: luz para a revelação
aos gentios e glória ao teu povo, Israel. Mas também ele advertiu a mãe. Ele falou que Jesus, que aquele menino, ele estaria destinado a ser queda e de reerguimentos e de reerguimento de muitos lá em Israel. E ser um sinal de contradição, e uma espada ia transpassar a própria alma de Maria. Ele fala para ela que seriam 7 espadas, uma espada para cada dor. Então, essa profecia está em Lucas, capítulo 2, de 25 a 38. Quando a gente estuda a vida de Maria, mãe de Jesus, sob a perspectiva da doutrina espírita, nós somos convidados a olhar através da compaixão de Deus que Ele tem com a gente, a profunda compaixão, porque a, a profecia de Simeão, ele revelou a Maria o sofrimento que seu filho enfrentaria. Imagina Maria com aquele bebê de 40 dias, recém-nascido, levando ao templo para ser consagrado. E chega até ela a profecia que ele iria sofrer. E Deus nos permite, em sua infinita misericórdia, que a gente, ao reencarnar, que a gente esqueça temporariamente o nosso passado e os desafios que nos vão aguardar. Vocês já imaginassem se a gente também recebe uma profecia e descortina todo o sofrimento que virá à frente? Então, isso só mostra a compaixão de Deus. Então, Maria teve essa rara consciência de sua missão ali e do sofrimento que acompanharia a jornada do seu filho e dela. E foi um ato de uma confiança divina em sua capacidade de cumprir aquele papel de aquele papel crucial tanto no plano espiritual da humanidade. Então, essa dor de Maria, ao conhecer a profecia de Simeão, nos lembra que, embora a gente seja guiado por leis divinas, como causa e efeito, a lei da responsabilidade, nós também somos dotados pelo livre-arbítrio. Maria aceitou a sua missão com fé e resignação. Ela exemplificou como a gente pode enfrentar os nossos próprios desafios, abraçando as nossas provas, as provas que vêm pela frente, como oportunidades de evolução, mesmo quando a gente não compreende os propósitos. Pode seguir, Vera. Uma outra dor de Maria que vale a pena a gente olhar: a fuga para o Egito. Então, Herodes, quando ele tomou conhecimento do nascimento do Messias, que era aquele Messias esperado, que iria ser o rei, que ia ia ser um rei, ele se sentiu ameaçado de perder o seu trono. E o que ele fez? Ordenou a morte de todos os meninos de Belém e arredores com menos de 2 anos, na tentativa de eliminar Jesus.
No entanto, né, antes que esse plano se concretizasse, um anjo apareceu em sonho a José e o orientou a levar o menino e a mulher e a mãe para o Egito. Então, aqui a gente encontra uma maneira clara de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. A intervenção de Deus por meio do anjo. Demonstram como os mensageiros, como os espíritos elevados, como os nossos mentores atuam para nos proteger. E principalmente guiar aqueles que cumprem missões importantes. E Maria viu mais uma vez a profissão de Simeão sobre seu filho, começando a cumprir-se. Mal ele havia nascido, ele já era perseguido até a morte. Então a gente pode imaginar o quanto Maria sofreu nessa jornada. Egito era cerca de 640 quilômetros, pelo menos 30 dias. Era um caminho desconhecido, floresta, pouco frequentado, e era inverno. Neve, chuva, tempestades. Maria tinha em torno de 15 anos, com o bebê no colo, em fuga. Uma estrangeira, sem recurso, lutando, eles estavam lutando para sobreviver 30 dias. E a gente já começa a imaginar Jesus e Maria como fugitivos, como migrantes. Um exílio cruel que nos ensina a viver como peregrinos e desapegados dos bens terrenos. Lá em Hebreus, que eu coloquei ali no canto, ele diz que não temos aqui cidade permanente, mas que buscamos a futura cidade. Santo Agostinho, ele diz: és um estrangeiro, olhas e passas. E aí também nos ensina a abraçar a cruz, pois não há vida sem sofrimento. Quem deseja aliviar seus sofrimentos deve fazer o quê? Levar consigo Jesus e Maria. E quantos hoje não vivem em situações como Maria, José e Jesus em fuga? Fuga de guerras, de violência, de fome, de crises climáticas. Os migrantes em situação de vulnerabilidade, assim como José e Maria e Jesus. Outros refugiados, perseguidos, como um governo opressor que foi Herodes. Outros tantos em situação de incerteza. E José sabia o quanto a hospitalidade e o ser estrangeiro era importante, porque Moisés traz isso lá desde Êxodo, que está em 23, 9. Não oprimireis, pois, o estrangeiro. Fostes você na terra do Egito. Então, lembrar que nós também já tivemos a nossa descendência como estrangeiros.
Pode seguir, Vera. Uma outra dor que vale a gente olhar sobre Maria, a perda de Jesus no templo. Esse é descrito em Mateus, desculpa, o retorno do Egito para Belém foi descrito lá no Evangelho de Mateus, que após a morte de Herodes, um anjo apareceu, olha, uma nova comunicação, a José em sonho e dizendo que ele poderia retornar com Maria e Jesus para a terra de Israel. E Jesus, ele, ao saber, né, mas que o filho de Herodes ainda ele reinava na Judéia, ele teme ir para lá e ele é orientado a Deus em outro sonho, ele é orientado por Deus em outro sonho para ir se estabelecer em Nazaré. Por isso aí também é uma outra profecia sendo cumprida, que Jesus seria chamado Nazareno. E aqui a gente vê essa perda de Jesus. Lucas é o único dos 4 evangelistas que menciona esse incidente incomum ocorrido durante a Páscoa no ano 8, que foi celebrada entre 9 a 17 de abril do ano 8. Maria e José haviam feito a peregrinação ao Templo de Jerusalém para a festa de Páscoa, como faziam todos os anos. E provavelmente eles levaram seu filho, levaram Jesus pela primeira vez, porque a lei judaica, o que ela ordena? Ela fala que os homens adultos, eles devem sempre ir ao templo 3 vezes nas 3 grandes festas, mas que o filho, ele tem que ir por volta de 11 aos 12 anos, onde ele seria abençoado. E naquela época, Jesus já tinha entre 12 anos. E dali um ano, ele ia celebrar o Bar Mitzvah, que é a admissão à aliança de Abraão, quer dizer, uma maturidade religiosa. Então, ele teria permissão, já com 11 anos, para ler a Torá no templo, durante o culto numa sinagoga. E aí, durante a festa desses 8 dias, a caravana de peregrinos da Galileia partiu novamente em viagem de volta. E como que era esse costume? Mulheres e crianças menores iam à frente, enquanto homens e jovens seguiam só ao anoitecer. E aí eles se reuniam novamente. Então, assim, Maria e José só perceberam no primeiro ponto de descanso, quando todos montaram acampamento, que Jesus, e era noite, que Jesus não estava com eles. E aí eles nervosos, eles retornaram a Jerusalém, que já estava distante a 35 quilômetros para continuar as buscas por Jesus. E ele foi achado no 3º dia dentro do templo, né? Tranquilo, sentado entre os escribas e rabinos,
E provavelmente, né, ele deve ter lido, deve ter acontecido muito ensinamento ali, né? Então, embora ele ainda fosse menor, em termos de obrigações religiosas, ele estava sentado entre os mestres, como mostra nesse quadro, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos, está relatado, né? Se maravilharam com o seu entendimento. E Maria e José, quando chegam a ele questionam, né? Por que você por que me procurar? E ele falou, não sabieis que eu estou na casa de meus pais? Então imagina, perder Jesus. Maria, ela também é dotada de uma paciência para carregar e suportar tantas dores. E muitos estudiosos falam que a dor de perder Jesus por 3 dias consideram a dor maior ou a mais intensa, porque nas outras dores, Maria estava com Jesus. Ela sofreu com a profecia de Simeão, na fuga para o Egito, mas sempre com ele. Agora ela estava à distância, sem saber onde ele estava. Nas outras dores, ela sabia, ela conseguia entender o propósito. Aqui não. Ela ignorava o motivo da ausência. E a humildade dela a fez até questionar se ela fora negligente, indigna de cuidar dele. Ela não sabia o que tinha acontecido. Nem ela, nem José. Então, esses 3 dias associado podem ser, a gente pode associar aos nossos processos reencarnatórios, a perda temporária, o reencontro no plano espiritual, assim como Maria recupera Jesus após 3 dias, a gente sabe que as separações pela morte, elas são passageiras. Os laços persistem além da morte. Pode seguir, Vera. E Maria, a gente olha agora para a dor de Maria. Vamos pensar um pouco sobre a crucificação romana. Era uma forma projetada para aumentar a dor e a humilhação pública. O criminoso era despido, amarrado a uma cruz de madeira, com os braços estendidos e erguido, causando uma morte lenta e agonizante por choque, asfixia, e ela poderia durar dias. Esse método, que era considerado o mais cruel e o mais humilhante, não visava os órgãos vitais, mas sim a fadiga muscular e a respiratória. Em algumas vezes, o criminoso era açoitado antes da crucificação, usando chicote com tiras de couro, pontas de metal ou ossos afiados, que dilaceravam a pele. Os músculos até expunham ossos. Era uma severidade do açoitamento. A crucificação de Jesus durou apenas algumas horas,
sugere que ele foi submetido a um açoitamento extremamente severo. E no relato bíblico, Maria, ela é mencionada ao pé da cruz no Evangelho de João, destacando uma presença silenciosa, mas significativa durante a crucificação. Enquanto a maioria dos discípulos, incluindo Pedro, abandonou Jesus em seu momento de maior sofrimento, Maria permaneceu ali fiel, demonstrando coragem, devoção. Ela faz parte de um seleto grupo de mulheres que permaneceram ao lado de Jesus até o fim, num contraste com a traição, com a negação de Pedro, que havia prometido lealdade, mas falhou em cumpri-la. Então, a presença de Maria, ela vem simbolizar aqui essa fidelidade como discípula e a disposição para compartilhar dos sofrimentos do Filho, dos sofrimentos de Jesus, cumprindo aquele chamado que Jesus traz. Toma, se quiser seguir-me, toma a sua cruz. Toma a cruz e segue-o. E na última ceia, Jesus ele faz essa analogia da mulher em trabalho de parto para ilustrar a transformação da tristeza em alegria que seus discípulos experimentarão, está lá em João, capítulo 16, versículo 21, com a morte de Jesus. Mas como assim transformar em alegria a morte de Jesus? Eles serão tomados de alegria, está lá em João, de alegria elevada, estática, após a ressurreição. E Maria vem personificar essa transformação. Ela vive intensamente a dor da perda de Jesus ao pé da cruz, mas também testemunha a alegria da ressurreição. Então, nessa alegoria, Jesus usa a imagem do parto para antecipar o sofrimento que os discípulos do Cristo iam enfrentar na crucificação. E aí ele também prega essas duas palavras-chave que já foram associadas a Maria em Caná, que é mulher e hora. Lá em João, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala que a hora dele ainda não havia chego. E agora aqui ele vem falar na hora dele, que a hora dele chegou. Então a gente vê essa analogia entre mulher e hora. Em ambas essas narrativas, eles trazem a imagem da maternidade e o tema da morte de Cristo, inúmeras vezes. E sendo que essas duas imagens devem ser lidas em conjunto. Maria, aos pés da cruz, ela personifica essa parábola das dores do parto, da última ceia. Então, ela é essa mulher na hora da crucificação, mais do que qualquer outra pessoa. Maria, ela exemplifica, a mãe que sente as dores do parto
o sofrimento da dor, mas que depois se alegra. Então, aqui a gente vê a hora que não havia chego, em João 2,4, e em João 16:21, a hora está presente, que é o clímax do ministério. Ele fala que a hora dele ainda não começou, que o ministério não havia começado, o ministério dele, quando transforma a água em vinho, quando a Maria pede para ele transformar para ele, ela antecipa o ministério dele. E aqui no auge do ministério, ele também fala da hora, ele fala mulher e hora. E aí a gente lembra de Eva e Maria, né? Pode seguir, Vera. Aí já entra o luto. Me ouviu? A gente agora vai fazer um pequeno link, assim, eu estava até prestando atenção, né, na Silvia, porque a Silvia e a Graça estão lá mais pertinho da Maria, né? Eu estou no outro extremo, mais pertinho da, das pessoas mais em sofrimento, né? Eu lido com pessoas com sofrimento que vai até o patamar da ideação suicida. Então, quando a gente, um ano e pouco atrás, pensou em fazer a leitura de verão, e aí optamos por uma obra de Joana, e depois aquilo foi legal e a gente continuou, né? Mensalmente a gente a gente para Paulo e faz um estudo voltado para a valorização da vida, baseando o nosso estudo na Joana, né? Agora a gente vai fazer o link, porque assim, Maria tem tudo a ver com isso. Então a gente vai começar agora fazer uma leitura também desses sofrimentos, né? Mas aqui, mais para o nosso dia a dia, para a gente refletir um pouquinho. Então a gente fala um pouquinho do luto, começa com o luto para a gente entender umas coisas. O luto é uma tristeza pela perda de algo, né? Geralmente a perda de algo que gera esse luto. E essa perda, ela pode ser de uma pessoa amada, que geralmente a gente fala que está de luto porque alguém morreu, né? Aquilo traz uma tristeza, mas o luto também ele pode ser considerado a perda da saúde, que nos imobiliza, que nos limita, nos tira da rotina temporária ou indefinidamente, né? Então são outras questões que levam a pessoa ao luto. A morte de um animal de estimação leva uma pessoa ao luto, a aposentadoria, que todo mundo fala, né? Estou doido para me aposentar, mas os estudiosos já identificaram que muitas vezes a aposentadoria, a idade avançada, ela leva a um sentimento de luto. E também as perdas de condição social, financeira, um cargo, um título, que muda o nosso dia a dia, altera a nossa rotina, causando essa sensação de perda de algo, de uma tristeza mais profunda que leva ao luto. E aí a gente para pensar nas dores. A Silvia estava falando das 7 dores de Maria. Quantas mães aqui hoje em dia também perdem seus filhos? Quantas mães passam pelo exílio,
por várias questões parecidas com Maria. E aí que a gente vai estudar um pouquinho como aprender com Maria a lidar com essa dor, né? A dor, claro, é de cada um. Não se mede dor. Pode ser um evento similar para duas pessoas diferentes, mas essa dor impacta diferente em cada um, conforme o seu viver, o seu jeito, e a dor não é igual para todos. Daí nós podemos dizer que essa dor, muitas dores são inevitáveis aqui na condição de ser humano, encarnado no planeta Terra, ou desencarnados ainda atrelado, né? A dor é inevitável. Enquanto encarnado, e mais ainda inevitável pela condição humana, né? Pela estrutura molecular do nosso corpo, os desgastes naturais do organismo geram dores. Muitas questões geram dores. Agora, da dor, ela pode gerar sofrimento, e que também faz parte do processo evolutivo de todos no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, né? Porque a gente vai e volta. Claro que todo esforço, né? Hoje em dia, o parto, né? Hoje em dia ele tem analgésico, tem anestesia, tem formas de minimizar um pouco a dor. As doenças, a medicina evolui, que é uma bênção de Deus também, a inteligência dada ao homem para buscar maneiras de minimizar o sofrimento da humanidade, né? O cuidado da humanidade. As questões de doenças, o convívio, todas as dores são passíveis. E o minimizar, tentar minimizar, é válido, porém, sem não trabalhar a causa real desse sofrimento, dessa dor, esse cuidado vai ser paliativo, vai ser temporário, pode ser até pouco eficaz, né? Então, para a gente entender essa relação entre dor e sofrimento, a gente vai buscar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Lá no capítulo 5, item 7, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, quando nós refletimos na reencarnação, acreditamos na reencarnação, acreditamos na justiça divina, se alguma dor nos acontece, ela tem uma explicação, uma origem. Sejam as dores hoje em dia causadas por hoje, atitudes, decisões, escolhas de hoje, ou sejam atitudes do passado, essa justiça distributiva vai fazer com que nós tenhamos meios de refletir nessa dor. E aí entra a dor e o sofrimento. Aí volto lá na Sílvia, quando falou das 7 dores de Maria. Será que hoje nós reagimos a uma dor semelhante à que Maria passou, da mesma maneira que ela passou?
Será que nós estamos observando para entender o que a gente está passando e como lidar? Além dessa compreensão aqui da justiça, nós podemos considerar a questão da impermanência. Ou seja, permanência é o contrário de permanente. Aquilo que é permanente é o caráter ou a qualidade ou o estado de impermanente, aquilo que está sempre se alterando. Tudo na vida vibra, muda. Nós somos diferentes de ontem. Imagina de 10 anos atrás, 20 encarnações anteriores. Tudo move, inclusive as nossas condições de saúde, condições financeiras, os relacionamentos. Quantas pessoas sofrem amargamente por não conseguir lidar com o rompimento de um relacionamento, seja ele amoroso, casal, seja ele por filhos se afastam, amigos. A nossa juventude, os nossos adolescentes sofrem com essa impermanência nos relacionamentos. Isso causa sofrimento sério, profundo. E aí nós vamos ouvir, deixa eu tirar de novo aqui, Joana, no livro Plenitude. Quem puder pegar o Plenitude, capítulo 1 é só sobre sofrimento. Quem puder dar uma lida, uma hora que tiver um tempinho, é bem interessante. E Joana traz que a doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Então, vamos pensar um pouquinho. Fragilidade emocional do espírito que o aciona. Qual a nossa resistência emocional? Pensando aqui nas doenças físicas, nas doenças psíquicas, Joana traz que ele é um desequilíbrio causado pela nossa fragilidade emocional. Maria não tinha essa fragilidade emocional como está colocando, como hoje em dia nós vemos tanto na humanidade, em tantos que estão por aí. Quando o nosso dia a dia, ele se altera, porque assim, se são impermanentes, tudo é possível de mudar daqui a um minuto. Tudo é passível de mudança sem aviso prévio, sem perguntar se pode ou não pode. Nós não temos conhecimento do que pode acontecer conosco amanhã ou daqui a 5 minutos, né? Porque tudo é impermanente, mas, por vezes, nós achamos que não é assim, que vai ser sempre assim, do jeito que está. Eu sempre vou ter saúde, no meu país não vai ter furacão. Eu, pessoalmente, eu moro em Porto Alegre. Nunca aqui no estado, eu acho que no país inteiro, nunca ninguém imaginou a enchente que nós tivemos em maio de 2024. Aquilo foi algo assim inimaginável, que chegou de um segundo para o outro, que a propósito era previsível, mas o nosso orgulho, a nossa pretensão faz com que a gente imagine que nada vai acontecer, que só acontece na casa do vizinho. E aí
que a gente pergunta como é que está a nossa resistência emocional para enfrentar qualquer desafio. Joana completa, um pouquinho à frente, que a conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade, de ódio, de ciúme, de rancor, as dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias. Então, a gente entende um pouquinho mais as doenças que circulam entre nós, sejam elas viroses, essas coisas contagiosas, sejam aquilo que eclode no nosso corpo de um momento para o outro. Aonde vai estar a resposta disso, a origem disso? Essa origem é que a gente precisa questionar. E Joana completa: o sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem o desequilíbrio. Passar por alguma situação mais exigente, um desafio mais árduo, exige da gente um equilíbrio maior. E no nosso dia a dia também exige um equilíbrio emocional, uma observação, o olhar para dentro de si. Por que que aquilo me impactou? Por que que aquilo me abalou? O quanto me abala tal ou tal coisa? Para que evitemos essas doenças da alma que geram o sofrimento, que por um lado é inevitável, já que nós não aprendemos ainda a nos conduzir, a nos equilibrar, a nos manter fiéis no caminho. E aí a gente fica pensando, qual seria esse caminho? Como lidar com esses fatos da vida? E a própria Joana, ela nos traz a questão da coragem. Para quê? Para aceitação, para desenvolver a resignação, manter o nosso equilíbrio mental, desenvolver o conhecimento, aquilo que a gente conhece, a gente aprende a amar, aprende a respeitar. E a fé e oração. Isso tudo, esse caminho, inclusive, é o que Maria nos ensina. Porque, gente, vejam bem, a quem Jesus entregou o cuidado dos sofredores do planeta Terra? A Maria, por ter desenvolvido um amor materno. Olha, eu não sei, talvez seja eu, mas eu acho que nós não temos ainda alcance de compreender esse amor de Maria. Nós não conseguimos ainda chegar lá. Nem sequer entender o que é amor, quanto mais vivenciá-lo, né? E aí é Maria que vem nos ensinando, que nos diz com todo amor que é passível dela, que tudo isso também passa. Ela fez essa fala, mandou recado para o Chico, ansioso, que queria
saber a resposta de alguma coisa, né? E Maria, através de Emmanuel, mandou para ele. Isso também passa. Então, quando nós olharmos as nossas dores, não é fácil, porque a gente ainda não sabe, mas a gente precisa considerar que isso passa. Lembrar lá da impermanência. Agora, como eu estava falando, né, a gente lida com algumas pessoas que passam por dores atrozes. E dói muito saber que ela não consegue ter uma outra visão. Ela não consegue ter essa força, essa coragem, fé. Há uma rede multifacetária de questões que cegam a pessoa. Semana que vem, a outra, a gente vai falar dessa cegueira um pouquinho mais. Mas essa nossa fraqueza ainda, né, tem levado tantos ao extremo do sofrimento. E quando nós estamos um pouquinho melhor, bem pouquinho, a gente faz o que a gente está fazendo aqui. A gente tenta estudar, por mais que esse estudo ele não pretende aprofundar nada, a gente desde o começo está falando, a gente está passando, não é passando por cima, mas é passando, provocando aos corações amigos para se aprofundar nesse estudo, no sofrimento humano, na dor da humanidade, que ainda é necessária para o nosso desenvolvimento, mas que a gente precisa estudar, observar, acompanhar Maria para entender o recado que ela manda para a gente. Isso também passa. As dores mais atrozes, elas têm uma origem, elas têm um objetivo, e nós precisamos nos aprofundar um pouco mais nessas origens, no como transformá-la, no como modificar essas dores. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais, vai usar um pouquinho mais de Joana, passando só na maneira de provocar a todo mundo para o estudo, o quanto o estudo da psicologia de Joana nos auxilia a compreender o nosso dia a dia, as nossas dores, e o quanto, principalmente, Maria tem a ver com isso tudo. Tem a ver com aquilo que nós precisamos aprender para lidar ainda com a dor. Ainda temos que lidar e por muito tempo ainda vamos conviver com a dor. Hoje a gente queria... Silvia, cadê você? Tu tá aí? Teu microfone tá fechado se tu tá falando. Nós hoje queríamos ouvir Estou também... aqui, sim. Ah, tá, beleza. Nós queríamos também ouvir de vocês algum comentário. A gente tentou dar uma corridinha a mais, né, para que sobrasse um tempinho, até que fizemos bem, até que hoje conseguimos caminhar um pouquinho mais rápido, mas é aquilo que a gente falou, não estamos aqui para aprofundar, mas para provocar. E mais para frente, até para nós, gente, sinceramente, para nós, quando começamos a estudar, observamos que o troço era gigante, né? Eu tirei para lá, são pilhas e pilhas de livro para uma semana, pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa acolá, e a gente vai vendo que tem cada vez mais coisa.
Mas o que importa é a gente refletir, ter o conhecimento, buscar o conhecimento para poder transformar em nós todo esse nosso jeito de ser. Silvia, você Mas quer... há intenção da gente Aham. continuar, né, Vera? Sim. Agora, minha filha, De é continuar o sem estudo de possível, Maria. impossível de parar agora, porque, bom, eu não sei, mas eu acho que sim, nós estamos só encantados com o tema, encantados com o que a gente achava que sabia alguns pontos, mas o quanto tem coisa que a gente precisa aprofundar. E quando a gente olha, hoje eu fui, só uma palhinha, Silvia, já te passo. Hoje eu fui ajudar minha filha para separar um material que uma família pediu ajuda. É uma família com 9 crianças, com pouca possibilidade de trabalho, e que a mãe ainda teve um AVC. E estão juntos. E compete aos demais não é tentar tirar aquilo com a mão, mas buscar auxiliar aqueles irmãos dentro do que a gente pode. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento que Maria nos traz também. Nos auxilia a nos mover, tanto no nos educar, como auxiliar ao próximo. Vou parar o compartilhamento, Silvia, pode ser? Tu caiu, Silvia? Você sabe o que que é? É que eu esqueço. Hoje eu Tá. coloquei o Tudo áudio bem. pelo celular e tô Tá. no computador também, então eu me embanando toda. Posso Eu parar o coloco o compartilhamento? áudio no computador, mas é no celular que eu tenho que ligar. Meus queridos, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Dar um testemunho, que a gente fala, quer falar alguma experiência que tem com Maria, que só nós que ficamos falando. No NEP, a gente não fica centralizado como está aqui em mim e na Vera. Então, é todo mundo, a todo momento, tem um levantando a mão, dando a sua contribuição, fazendo perguntas, independente de, minha pergunta é bobinha. Não, não tem perguntas bobas. Então, por favor, quando tiver pergunta, ou aqui ou no grupo, quando a gente não souber, a gente vai buscar a resposta, vai buscar ajuda aos universitários. Então, se alguém tiver algo a perguntar, Eu queria fazer uma colocação, Silvia. por favor, minha querida Elísia. Ontem eu estou em Uberaba, moro aqui, sou daqui. E Heloísio, Elias, do Mildinho, nosso, estava falando no NEP, né? É um querido aí de todos nós, né? E ele estava falando do amor. E, e ele puxou bem para esse lado do amor, que a gente não pensa nessa questão da compaixão e da justiça. No seguinte sentido que eu estou fazendo essa ligação do que eu ouvi ele falando ontem com o que nós estamos vendo hoje. Isabel, mãe de João, um espírito também, sem comparação, não vou fazer comparação se é menos, se é mais que Maria, um espírito elevado. Pronto, só isso que a gente sabe falar, né? Mais nada. E ela viu também o João ter a cabeça decapitada. Né? Então, assim, é uma coisa para a gente estar pensando, assim, né? Esse sofrimento deste contexto nessa localidade, destas várias mães
que viram seus filhos, e todos os apóstolos, né, gente? Todos eles, a maioria tinha mãe, né? Então, assim, parentes, esposas. Elisa, você está comparando João com Jesus? Não estou. Mas lá naquele contexto, Jesus era Jesus. Jesus não era ainda esse governador do orbe, naquela cabeça, naquela população, ele não era. Era Jesus, que foi se identificando e foi sendo absorvido como o mestre, né? Então, eu fico pensando nisso. E aí eu fico pensando, refletindo com o que o Elias falou ontem, não tem uma linha, uma palavrinha, gente, que fala de que Maria ficou revoltada com Herodes, ou com não sei quem, ou com o Sinédrio. Aí a gente começa a ver a grandeza de quem veio, né? Porque o Luiz estava falando disso ontem. Quando a gente tem um filho assassinado, quando a gente tem essas dores que Vera estava colocando, né? Nos corações que a gente está trazendo aqui para a maternidade, né? Mas aí você vê, não tem nada que Isabel ficou lá irada com a, como que chama? Salomé, né? Salomé que pediu a cabeça dele, né? Salomé, não tem. Foi Salomé. Então não perdoou, ou não perdoou, ou ficou irada, indignada. Não ficou. Ela simplesmente acompanhou e fez o acompanhamento até no último dia da sua vida, quando Jesus vem buscá-la. É isso que chega até nós. Então, a lição que eu tiro de ontem, lógico que são milhões, né, gente? A gente vai estudando e nunca para, né, de tirar lições, né? Mas a de ontem, a de hoje, ficou isso para mim, sabe? Tá, ele foi crucificado, mas tá, hoje nós estamos tendo as dores, o sofrimento, quem falou? A Silvia. Gente de guerra, de fome, né? Tudo isso, né? As pessoas que estão, os exilados, nós temos tudo isso, é o mesmo contexto. Governos tiranos, nós não temos novidade nenhuma na atualidade. Nós temos Neros, Herodes, Sinédrios, está tudo posto aqui ainda, né? E nós, Marias, somos Legião de Maria, pois assim nos intitulamos. Eu vou fazer oração e eu vou falar para a Legião de Maria, né? E como que a gente vê diante do injustiçado ao olhar humano? Porque ali era uma condição humana, mas uma condição de um espírito que recebeu o Cristo no seu ventre, né? Então, o Elias, o Luísio, deixa uma mensagem quando ele fala assim, Chico Xavier, gente, ele abriu o jornal todo dia para orar pelos que mataram, não pelos que foram assassinados. Olha essa lição. É a mesma, não é? É a mesma que Maria traz para a gente. Então, assim, estou falando de subserviência? Não. Maria não foi subserviente, muito pelo contrário. Resistência pacífica, amorosa e honrosa. Recebeu quem veio implantar o reino do amor na terra, no teu ventre. Que a resistência maior a um sinédrio, ao desamor? Receber no ventre a expressão do amor? Sem violência. Não é assim que a gente vê nos grandes líderes, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King? Resistência pacífica, ordenada, mas a Madre Teresa foi convidada para uma passeata contra a guerra. Não foi, não vou. Faça uma passeata pela paz. Eu estarei lá. Nós precisamos inverter a seta. Era isso que eu queria. Olhar com amor para o amor. E o amor está em Herodes. Herodes tem amor nele. Ele só estava o quê que a Joana Diante falou?
uma emoção adoecida. E aí eu vou terminar dizendo, tem hora que eu fico pensando assim, quando eu estou conversando com o Chico Xavier ou com o Bezerra de Menezes, eles devem olhar para mim e pensar assim, emoção distorcida. É isso, gente, muito obrigada. Perfeito, Margarida, Elísia. a A Margarida, Margarida quer fazer uma pergunta, né? só um pouquinho. A Sandra, você quer falar? Porque eu acho que o teu microfone está aberto. Ou você pode esperar a Margarida falar? Não. Então vamos lá, Margarida, contigo. Eu gostaria de saber onde eu posso pegar o livro, o que for, para estudar, que uma das coisas que eu adorei nessa aula foi dizer como Jesus se perdeu. Porque eu ficava assim, como mãe, como avó, eu dizia, como é que uma pessoa vai perder um filho 3 dias? Aí eu me questionava. E vocês, graças a Deus, me elucidou isso. Mas eu queria estudar mais, saber como Jesus se perdeu. Que eu vi que foi porque o caminhar era diferente. Eu não sabia disso. Vim saber hoje na aula. E eu gosto muito de pesquisar, de estudar. E eu queria estudar essa parte. Eu não Bom, sei se eu posso responder isso. A gente não tem tempo aqui, como nós nos propomos em fazer 6 estudos, em fazer um miudinho, como a Luiz Feliz, tão querido, ele faz semanalmente. Fica a dica para quem não o conhece, para assistir e seguir a Luiz Elias. E essa é a nossa intenção, né? De seguir o estudo de Maria para a gente ir esmiuçando. Mas vamos lá. Eu me proponho a passar por escrito, porque tá na bibliografia, lá no Drive, mas é um livro em inglês. Então, pode ser que nem todos tenham a leitura no inglês ou usa o tradutor. Então, eu coloco no PDF e coloco no grupo, tá? obrigada. Vai Imagina, ajudar bastante. Margarida, Vai me essa ajudar semana eu bastante. coloco no Drive. É Obrigada. todo um ritual judaico do que os homens, como eu falei, né? E eu coloco direitinho. Mais alguém que temos tempo. Só deixa eu falar uma coisa, Temos a uma contribuição para referência, a Elísia. nós fizemos a referência ao Luísio, nós podíamos disponibilizar lá no grupo, né, Silvia, no Zap, né, o endereço Sim, claro. né, que a gente Que fez a número referência. que foi esse estudo? Foi dessa semana A passada? palestra foi de ontem, eu vou buscar a palestra e Mas, passo para você, e a gente põe lá tá, também o endereço do Miudinho, né? Eu vou passar o perfeito. endereço do Sim. Miudinho na quarta-feira, que hora que é, É. onde eu Eu passo. só, que nem você estava falando de Isabel, que viu a cabeça do filho ser decepada. Imagina a mãe daquelas crianças com menos de 2 anos que foram executadas. Imagina a crueldade que foi. E aí a gente pergunta, né? Quem são os Herodes de Mas hoje hoje? nós temos Quem são várias os crianças meninos nós estamos sendo executados? crianças disseminadas no Congo hoje, né? Então, Sem Fronteiras está falando isso, denunciando. e aí a gente vê as provações coletivas que muitas vezes expõem o egoísmo, as fragilidades humanas, e a gente acaba aprendendo com elas. Ito, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, nomes queridos que eu estou vendo por aqui espalhados. Bom, primeiro só para avisar também ó, que esse recurso aqui, uma determinada distância, ele ativa a mãozinha, né? Quando você faz esse movimento, por isso que eu fiquei com a mão parada aqui, né? Mas eu queria falar, você falou em depoimento, né? Não exatamente
sobre o tema de hoje, mas alguns sabem aqui que eu sou associado da ABRART, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, e todo ano a gente faz um fórum. E em São Paulo a gente também fez o Fórum Nacional de Arte Espírita, a Mostra Nacional de Arte Espírita. E sempre é num local que a gente considera como, digamos, perigoso, né? Mas a espiritualidade sempre direciona uma escola, um local que vá para regiões mais afastadas e que precisam de um apoio, né? A gente já entendeu isso daí. E quando foi em São Paulo, em 2014 ou 15, não me lembro agora, foi numa escola, alojados lá, né, a maioria dos participantes. E em um determinado dia, houve o rompimento da caixa d'água. E a mangueira estava direcionada para uma sala que ficava no segundo andar, onde estavam os livros didáticos, né? Então, imagina o nosso desespero, usando um lugar emprestado e ainda acontecer esse acidente e molhar todos os livros didáticos. Mas, no fim, acabou sendo o quê? Uma união de todo mundo descendo as escadas, carregando os livros para espalhar nos corrimões. Não eram corrimões, né? Era aquela placa, né, de pedra assim, né, que você vai descendo, não exatamente corrimões. Então, colocavam os livros ali em todas as escadas para tentar ajudar a secar. E eu participo também do grupo de apoio espiritual do evento, e um dos médiums, sim, resumindo bastante a história, né? Diz que tudo aconteceu ali por necessidade, porque o local precisava ser limpo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E que quem estava lá apareceu descendo na rua, né, na rua que ficava a escola, Maria, com muita luz, e 10.000 lanceiros para fazer até me emociono, fazer a limpeza na região onde a gente estava, né? Então, assim, um trabalho maravilhoso que, lógico, incontestável, né? Então, foi quando a gente soube dessa história e falou para depois todo mundo, né, no auditório. Então, foi uma emoção muito grande saber que o amparo é incomensurável, né? A gente que não consegue perceber ainda o tanto de apoio que a gente tem em tudo que a gente quiser fazer para o bem. Então, aparentemente, uma situação que para a gente era assim, um descuido com material, né, emprestado e tal, foi tudo, entre aspas, previsto. E, no final das contas, a gente soube, depois do diretor da escola, que eram materiais que seriam realmente descartados. Ou seja, então, nossa preocupação foi inócua? Não. Mas o que aconteceu ali foi a união de todos os trabalhadores, todos os frequentadores participantes do evento, que se uniram em prol de uma necessidade naquela hora urgente. Então foi muito bonito depois isso daí. Ninguém ficou triste porque eram livros que não seriam mais utilizados, mas eram livros novos que poderiam ser remanejados, né, para outros fins. Então é isso, essa presença da Maria fazendo a limpeza lá, junto das nossas energias que estavam elevadas naquele momento, apesar de preocupados, e que favoreceu a presença dela com 10.000 lanceiros, fazendo uma limpeza em toda a região ali da cidade que a gente estava, em Guarulhos. Microfone, Silvia, está trocado. Desculpa. Gratidão a nossa por você compartilhar esse momento tão bonito de fé com a gente. Gratidão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Silvia, Oi, minha eu querida. só vou dizer aqui para o grupo, porque aqui está uma chuva enorme, eu tive um imprevisto, acabei entrando na casa da minha mãe, a Silvia está me acompanhando aí, para poder dar conta de entrar. Então, eu vou embora para casa, vou acabar de chegar em my house.
Aí depois eu vou te passar o do Luiz, tá? As referências. Durante a Mas deixa eu chegar em semana. casa primeiro. Durante a semana. Sem Tá pressa, bom. a gente tem a Eu tô falando porque eu eternidade, minha assumi um querida. compromisso em público, e as pessoas pensam, cadê o que ela Não, falou? Não, eu gente, também só vou fazer. eu estou imigrante agora. Agora estou imigrante. E é você que faz a prece, né, Elísia? De encerramento, né? Já Alguém é para mais, fazer? alguém mais gostaria de falar alguma coisa ou podemos encerrar? Uhum. A Diga, Denise, Dê. minha querida. Ó, tem um comentário no chat, né, dizendo que gostaram muito dessa dinâmica, que ficou, né, um pouco de apresentação e um pouco de participação, né, e ficou mais agradável, né, e bem mais animado. Então foi bom, mas a aula foi maravilhosa. Maria é um exemplo, né, de coragem, porque sofreu e soube passar por todas as tempestades. Eu Manteve sua fico, eu fico imaginando que hoje em dia, se um filho cai da bicicleta, a gente quase surta, né? Uhum. E a diferença de comportamento dela, né? Enfim. Então, Paciência. Ela foi é, dotada de grande paciência. Tinha base, né, para isso, né? E nós precisamos é Para isso, suportar. E quando a suportar, gente. conduzir. E quando Ana, falou de cada dor, Uhum. já veio uma alegria em seguida. Então, esse, né, tem as 7 dores, mas tem as 7 alegrias para a gente aprender. É a gratidão, né? Sempre, mesmo a diante da Ana dificuldade. levantou a mão. Boa noite, posso falar? Pode. Desculpa eu não poder abrir minha câmera agora, tá? Mas sim, eu abrirei no próximo estudo. Eu só gostaria imensamente de agradecer por esse estudo. Imensamente. Eu não tinha a condição de saber o quanto eu tenho que aprender sobre Maria. Muito bom, muita gratidão a esse estudo, a essa intuição de trazer esse estudo, mesmo dizendo aí o pessoal que é só uma lapidação. Espero, sinceramente, que possamos continuar estudando. E sim, eu sigo a Luísa lá, né, do Mildinho, amo ele de paixão. E muito obrigada ao testemunho aí lá do nosso irmão, lá do trabalho, lá da limpeza. Que coisa linda, me arrepiei todo. É só para dizer gratidão e muito obrigada, irmãos. Estou falando aqui de New Jersey, de Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, então. Elísia, contigo, por favor. Então, nós vamos agora nos sintonizarmos, formando uma congregação de energias, numa egrégora de luz, de gratidão, da partilha do pão do conhecimento, do pão do amor, que liberta. Liberta-nos dos grilhões da ignorância, da maldade, da animosidade, e nos eleva cada dia no passo para a aquisição do amor que traz nas suas bases o amor, a sabedoria e a justiça. São asas, segundo Emmanuel, que libertam o espírito para a condição do amor, que, como foi dito, ainda não conhecemos. Temos um vislumbrar. Estamos a caminho, mas ainda não conhecemos esse amor que nós vimos hoje
em Maria. O amor da paciência, do suportar o processo até que se edifique a vontade de Deus Pai, Deus Criador. Porque Maria, José e Jesus estavam a serviço do Pai. E Jesus chega a dizer: eu e o Pai somos um. Quando ele chama Deus de Pai, ele congrega e nos convida a dizer para todos nós, para toda a humanidade, se temos um único Pai, uma única Mãe, então somos todos irmãos. E até hoje, nos milênios que transcorrem nos séculos da humanidade, a questão não é Deus, não é Jesus. A questão é sermos irmãos. Porque a gente fica selecionando quem que a gente quer para irmão. Mas o Pai não seleciona. E foi esse o ensinamento, o grande ensinamento da terceira revelação, da segunda revelação. Quando Jesus pronuncia a palavra amor, o véu se rompe. Então, Maria, ela nos traz esse suportar o processo no sentido de aguentar, de renunciar, de abrir mão do ego, do orgulho, não de abrir mão de não ter, mas de trazer, vamos melhorar, a harmonia, que é isso que a Joana de Ângeles traz. A harmonia do sentimento e das emoções. Quando você harmoniza o sentimento e as emoções, você se equilibra ego, orgulho, raiva, indignação, hediondez, egoísmo. É o equilíbrio das forças. Que a mesma força do amor é a mesma força do ódio. E, neurologicamente, na neuroplasticidade, está mais do que provado que nasce no mesmo lugar no cérebro, na mente. São os mesmos comandos biológicos, neurológicos. Então, vamos ficar hoje agradecendo a espiritualidade responsável pelo esse estudo do Népio Sione. Por cada um dos nossos anjos de guarda, nossos mentores, nosso guia. Porque aqui está congregado um número que não sabemos quantos somos neste momento. Encarnados e desencarnados. Vamos levar para os nossos corações, para os nossos lares, e que todos que chegarem até nós possam sentir que em nós há uma vibração do desejo sagrado, real, verdadeiro, de um dia estarmos unidos neste amor que Jesus veio trazer pelo útero de Maria, pela maternidade de Maria, a legião de Maria, nossa imensa gratidão. E que nós possamos cada dia mais abrir os nossos olhos para este conhecimento do amor. Gratidão à condução desses trabalhos de hoje. Que nos fortaleça, que nós possamos fortalecer cada vez mais para nós seguirmos com esse projeto. Muito obrigada. Abraço a todos. Um grande abraço, meus queridos. Que todos vocês tenham uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muito amor e uma ótima disposição, principalmente para a gente estar aqui em saúde e alegria no próximo domingo, no nosso quarto encontro. Uma ótima noite. Ave Maria.
Silvia. Boa noite. Tudo bonito. Oi, Bonito. Boa noite, Bom. gente. boa noite. Ainda há possibilidade de participação? Pode, aqui é coração de mãe, coração de Maria. Tá Sempre, certo. sempre cabe mais ovelhinhas no cercadinho É, de Jesus e Maria. Tá bom. Que uma como amiga ficou sabendo negar? também. Como negar? Fala para mim. Tá certo. Não dá para negar. É Somos Maria. quantos, Silvia? Nós estamos em, acho que em 420 e pouco, 430, 450, por aí. Jamais. Então a gente ainda está passando dos Eu não. 2.000. Encarnados no grupo do Porque WhatsApp. não é uma pessoa do seu